Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal. Pessoal da TV São Tomé das Letras, a Karen, o Joel, é um prazer estar aqui com vocês, falando de temas ligados à ufologia, né, para quem se interessa. Eu hoje vou falar de uma coisa que me foi sugerida por ouvinte, tá? Eu não estou recordando o nome do ouvinte, era uma mulher. Mas essa pessoa me falou uma coisa muito engraçada, né? Que, por exemplo, como que ela disse assim, que ela estava espantada, né? Da possibilidade de... por que que as pessoas, por que que os governos não revelavam a verdade dos extraterrestres, né? Eu falei assim, bom, é um segredo militar, é um segredo de Estado, é um segredo muito importante para os militares descobrir como é que os UFOs funcionam e tudo mais, né? E mais ainda, não é uma coisa para... Militar não discute com civil, né? E governos não falam tudo que sabem. A gente sabe hoje em dia, por exemplo, com relação ao governo do Brasil, quanta coisa horrorosa surgiu e ninguém imaginava, né? Porque são camadas e camadas e camadas e camadas de segredo. O governo acaba trabalhando como uma empresa, né? Quer dizer, uma empresa que se dá o direito de não falar. Não é porque você é cidadão que você tem direito a saber. Em teoria tem, mas na verdade não tem, né? Quer dizer, isso aí é para inglês ver. E aí ela me falou assim, poxa, mas eles fariam isso com as pessoas? Ela falou assim com uma ingenuidade, eu vi que era uma senhora, né? Aí eu falei assim, faria, querida, e faria coisa muito pior. Inclusive matar pessoas com facilidade. Matar pessoas com facilidade? Eu falo assim, matar pessoas com muita facilidade. Tá? Com muita desinibição, com muita desfaçatez, tá? Não tem para essas pessoas que trabalham em governos e tal, toda aquela coisa de respeito à vida humana e tudo mais, isso aí é externo, né? É a legislação, mas assim, a verdadeira verve de todo governo é fazer qualquer coisa necessária para se manter, né, no poder. Isso aí sempre foi assim, sempre será. Aí eu falei assim, tanto que eu vou te dizer que tem vários casos de ufólogos que morreram de formas estranhas, né? Para não dizer, né, que eles foram suicidados ou foram assassinados, né? Eu vou falar do cenário internacional, né? Por exemplo, a gente começa com o Dr. John E. Mack, né? O Dr. John E. Mack, que era um cara que tinha uma visão positiva dos extraterrestres, ele não tinha aquela visão paranoica do David Jacobs, que achava que Gray só queria fazer um experimento biológico e ferrar a comunidade, ou do Alex Collier, desses caras que tem essa pegada mais negativa com relação aos ETs. O John E. Mack, ele tinha uma visão mais otimista, né, do assunto, e ele morreu, tá? No dia 27 de novembro de 2004, ele morreu lá na Inglaterra, né? De madrugada, às 11 horas. Aqui tem a forma de morte dele, numa segunda-feira, 27 de setembro de 2004, saindo de uma palestra, né? John Mack foi assassinado, morreu, né? Por um motorista bêbado, na esquina da rua Totteridge Lane. Ele estava caminhando sozinho após um jantar com amigos e foi atingido às 11h25 da noite, próximo na esquina da Totteridge Lane e Longland Drive, né? Ele perdeu a consciência imediatamente e morreu logo a seguir, né? O motorista foi preso na cena, se confessou sua culpa por ter dirigido sob influência de álcool, né? Apesar da natureza trágica do evento, a família não considerou malicioso ou mal intencionado e não quis acusar o motorista criminalmente. Só que o motorista subiu em cima da calçada para prensar o John E. Mack contra a parede. Entendeu? Quer dizer, é muito difícil, é muito raro, por mais bêbado que você esteja, não é tão comum
entendeu? Nas ruas de Londres, onde, por exemplo, se dirige devagar e tal, e tudo muito bem sinalizado, iluminado e tudo mais, e o cara subiu em cima da calçada, né? E esmagou o John e Mac contra a parede, né? Quer dizer, isso foi, assim, acidental? Vai, se a família considerou acidental, a gente vai respeitar. Depois tem uma outra coisa, que, por exemplo, a gente tem suspeitas, né? Muita gente acredita que o Tancredo Neves pegou câncer e tal, e a gente percebe que o câncer parece ser uma coisa que é possível de programar, matar uma pessoa com câncer, né? Talvez exista alguma substância ou uma onda escalar, ou para quem acredita em ondas escalares, que seja capaz de causar o câncer, uma onda radiônica, né? Ou uma substância mesmo química que causa câncer. Porque a gente tem uma sucessão de ufólogos que morreram de câncer. E esses cânceres sempre fulminantes. E esses cânceres nunca deu para tratar. Um exemplo foi a doutora Carla Turner, também morreu na época mais ou menos o John E. Mac, né? E ela morreu, ela trabalhava ela morreu em 96, a Carla Turner. A Carla Turner, ela teve um câncer de seios fulminante, matou ela em poucos meses, não adiantou químio, não adiantou rádio, não adiantou nada, né? São investigadores que parece que quando eles chegam assim mais perto da verdade, ou quando eles chegam num ponto mais quente da história, parece que de repente chega a hora deles morrerem, né? Por exemplo, o doutor, a mesma coisa aconteceu com a Anne Livingston, morreu de câncer de ovário, apesar que ovário e seio é comum na mulher, né? Mas ela também morreu em poucos meses, assim, dentro de 2, 3 meses ela morreu, né? Quer dizer, embora também tem uma coisa, a Anne Livingston, ela foi abduzida, então também existe uma incidência maior de câncer entre pessoas que tiveram contato com abdução e tudo mais, podem ser vitimadas por radiação. Existem outros casos de assassinato explícito, né? Por exemplo, o mais famoso foi o Phil Schneider, né? O Phil Schneider, ele foi encontrado com um fio de arame em volta do pescoço. É uma coisa que a máfia italiana fazia muito. Você vê no Poderoso Chefão, as pessoas estranguladas pelo fio de arame, né? Então o Phil Schneider morreu dessa forma. Em 17 de janeiro de 96, parece que esse ano de 96 foi uma limpa, né? John E. Mac 94, Kathy Turner 96, Phil Schneider 96, né? O Phil Schneider, que alegou ter visto coisas, ter trabalhado, né, nas facilidades subterrâneas lá do edifício Dulce, né? Ele também fez declarações bombásticas pouco antes de morrer, né? Dizendo que o Space Shuttle, né, o ônibus espacial, levava metais especiais, porque uma atmosfera de vácuo seria necessária para criar certas ligas metálicas que os ETs usam e que não podem ser feitas em atmosfera, não poderia ter oxigênio, né? Depois ele fala também que o Phil Schneider também falava que a tecnologia stealth também foi feita a partir de um UFO desmontado. Isso foi outra coisa que ele falou. Ele falou também, uma coisa que muita gente já sabe ou já imagina, hoje é meio óbvia, que o AIDS foi um programa de extermínio, né, de populações, né, inventado pelo National, ele até falou laboratório, National Ordnance Laboratory, Chicago, Illinois. Ele fala até que laboratório teria inventado o vírus da AIDS para matar populações, para matar os gays, para diminuir a população, para diminuir, né? A gente sabe que, por exemplo, que o AIDS ele não só é uma doença,
sexualmente transmissível, mas ela é uma doença também que trouxe um retorno a um certo moralismo, né? Ele barrou muito o avanço dos homossexuais, da liberação homossexual, né? Nos anos 80, né? Tornou assim... Muita gente já passou por isso, entendeu? Eu mesmo passei e falei assim, ó, você não vai entrar aqui porque você tem a peste, você vai entrar você vai contaminar minha piscina, entendeu? Coisas dessa ordem, entendeu? Tipo assim, onde você sentar tem que desinfetar, prato prato, colher que gay comeu, que lésbica comeu, tem que ferver, né? Coisas dessa ordem mesmo, assim. Bastante paranoica, e isso trouxe um neomoralismo, né, muito forte na época, porque os gays estavam realmente muito liberados, né? Não sei se eu acredito particularmente, aí eu vou adicionar ao Phil Schneider um ponto meu, que eu acho que a AIDS ela foi inventada não tanto para diminuir população, porque ela não passa tão rapidamente, né? Mas para trazer de volta um conservadorismo, né, sexual. Porque nos anos 70 a liberdade sexual estava muito grande entre homossexuais e entre heterossexuais. Então, por exemplo, isso existia toda uma euforia, né? A gente vê aqueles anos loucos da música disco e tudo mais. Então, assim, do punk, do rock e tudo mais, as pessoas... Existiam muitas comunidades de amor livre, de sexo grupal e tudo mais. E isso parece que foi um pouco reprimido pelo AIDS, para não dizer bastante, né? Mas isso não é o que ele disse. Ele disse que foi uma coisa para diminuir a população. Mas para diminuir a população seria mais interessante uma espécie de coisa transmissível pelo ar, ou, por exemplo, esse mosquito chikungunya, zika, ebola, né? Porque não precisa da via sexual. A via sexual ela atinge um público mais específico, de pessoas que têm uma vida sexual, vamos dizer, promíscua, né? Então, o AIDS ele vem casado com um certo moralismo, né? Por exemplo, também está dizendo que Phil Schneider acusava o governo de ter um aparelho de fazedor de terremotos, e que o terremoto de Kobe no Japão teria sido provocado num teste sádico do governo. Isso é um motivo realmente para o governo matar qualquer um, né? Falar uma coisa dessas, apesar que ele não pôde provar. E o de 1989 também, segundo ele, você observava que não tinha a progressão do pulso do terremoto. O terremoto acontecia subitamente quando ele era artificial. Como o Phil Schneider morreu em 97, né, 96, talvez ele dissesse a mesma coisa da tsunami, né? Porque a tsunami, ela também, ela foi mais ou menos inédita. As tsunamis que aconteceram lá no Sudeste Asiático, né? Elas também são estranhas, né? Embora o aquecimento global explique também uma série de modificações da placa tectônica. São opiniões do Phil Schneider, que ele falou poucos dias antes de morrer, né? E também que ele quis dizer que o World Trade Center e que existiam atentados terroristas que usavam pequenos... existiam vários atentados terroristas que usavam pequenas bombas nucleares, que existiam mini bombas nucleares capazes, por exemplo, de implodir um prédio, né? Mas que não tinham assim a aparência de uma bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki, né? Essas bombinhas, mini bombinhas nucleares, né? Elas tinham um poder de fazer um prédio cair inteiro porque derrete o aço. A temperatura que ele conseguiria fazer cortar um prédio como você corta um bolo com um laser, né? Assim, uma coisa desse gênero, né? O Phil Schneider acreditava que não existia mais o conceito de democracia, que a América já vivia uma tirania, instalada por um governo misto de que queria colocar suas visões em tudo, né? E que 11 dos seus amigos dele tinham sido assassinados em 22 anos, né? A maioria deles considerados suicídios, né?
Quer dizer, todos esses caras, né, eles sabiam que eles poderiam morrer por estar falando demais ou falando coisas que não agradavam os governos, né? Por exemplo, aqui tem o Ron Rummel, né, que é o outro ufólogo, morreu em 93, né? Atirou na própria cabeça com uma pistola, né? Mas não tinha sangue na pistola. Ou seja, e a pistola não tinha digitais. Quer dizer, ele atirou tão perto, mas não sangrou. Não é fantástico? Chega a ser assim paranormal, né? Outros casos, assim, por exemplo, de ufólogos que têm ataques cardíacos súbitos, né? O Ron Johnson, com apenas 43 anos e ótima saúde, né? Estava dando uma palestra, né? E ele estava dando um show de slides, apresentando uns slides. De repente ele teve um engasgo e ele já estava com a cara toda roxa e sangrando pelo nariz, né? Caído na cadeira, tinha morrido de uma morte súbita, né? Então tem vários aqui que assim a gente não sabe dizer ao certo se foi assassinato ou não, mas uma coisa é certa, por exemplo, existem tecnologias que a gente não conhece. Uma delas é provocar câncer. Parece que muitos líderes políticos têm câncer, tal. Então assim aquele câncer fica numas assim, né? Ó, quando você me desagradar, eu vou ativar, né? E você vai embora. Né? É uma ótima forma de ter uma pessoa na mão, né? Falar assim, olha, eu tenho a sua vida e a sua morte. Se você melhorar, porque a gente quer. Você piora também porque a gente quer, né? E, então esse caso da ufóloga e vários outros que têm surgido. Deixo para vocês pensar se isso é muita paranoia ou se... No caso do Dr. John E. Mack, eu não sei o que o Dr. John E. Mack sabia que causou aquilo, mas certamente, para mim, o John E. Mack foi assassinado, porque subir numa calçada, eu já vi pessoas serem atropeladas, eu já vi pessoas, entendeu? Se ele estivesse dirigindo, qualquer coisa assim, mas ele tá andando, saindo de um restaurante de madrugada e um carro sobe a calçada, não é comum, entendeu? Não é impossível, mas não é comum, né? O que vocês acham? Né? Entendeu? Então isso é só para aquela senhorinha que fica perguntando assim, ficou me perguntando assim, será que os governos matariam pelo segredo da ufologia? Matariam por muitas outras coisas e isso inclusive. Né? Não é o único segredo pelo qual vale a pena matar. Tá bom? Essa é a minha resposta para essa senhorinha que eu não estou lembrando o nome. Se ela lembrar quem foi que ela fez esse sinal, onde já se viu uma coisa dessas, por favor me avise, tá ok? Que eu não estou lembrando quem foi, mas eu lembro que foi muito engraçado. É isso aí. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.